Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, trazer um tema onde muita gente tem dúvida, tá? É um tema importante, que quem foi a mulher de Caim? Se no início Deus criou Adão e Eva e na sequência nasceu Caim, e Caim, depois que nasceu Abel, sabemos que ele mata o seu irmão Abel e ele foge, né, para terras longínquas, e a Bíblia diz que ele se casa, não é verdade? E ele tem filhos e filhas. Quem foi a mulher de Caim, né? Muita gente se pergunta se só tinha Adão e Eva e depois Caim, quem foi a mulher dele, se não existia mais ninguém? Vou responder essa pergunta aqui rapidinho para vocês. Desde já, se inscreve aí no canal, deixa o like, o canal tá crescendo, tá bom? Com muita informação bíblica para você. Então vamos lá. Vejamos, nós vamos ler aqui Gênesis 5, o verso 3 em diante, que vai dizer assim, ó, a Bíblia Sagrada tá aqui, amém? Acompanha aí, vai dizer assim, ó, Gênesis 5, verso 3, ó. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu, ó, e foram todos os dias de Adão, viveu 930 anos e morreu. Então vamos lá, meus irmãos, nós precisamos entender que naquela época era diferente a quantidade que o homem vivia, né? Adão viveu 900, Adão viveu 930 anos. Quer dizer, se uma pessoa normal nos dias de hoje, eu vou dar um exemplo, os meus avós, eles tiveram mais de 16 filhos, né? Isso numa vida, vamos dizer assim, de até 70, 80 anos. Então, assim, se uma pessoa durante a vida, né, num período, claro que de 60 para cima, né, 50 para cima já praticamente não tem mais filhos, mas numa vida fértil ali de 30, 40 anos, a pessoa teve 16, 17 filhos, irmãos, nos dias normais, imagina naquela época vivendo 800 anos, 900 anos, né? Então, se Adão viveu 900 anos e ali juntamente com Eva, vamos dizer assim, então, meu Deus, irmãos, eles devem ter tido centenas de filhos, né? Então, lembrando que naquela época a ordem de Deus era multiplicai-vos e enchei a terra. Então, eles eram os primeiros seres humanos da terra. Então, a ordem era multiplicar. Então, eles se casavam entre eles, porque não existia mais humanidade. Entende? Então, é uma questão diferente. Em algum momento da história, isso mudou, tá? Como Deus ali confundiu as línguas de Babel e cada povo se tornou um povo diferente. Então, isso foi mudado de certa forma, mas no início a ordem era multiplicai-vos e enchei a terra. Então, a pergunta é, com quem foi a mulher de Caim? Bom, irmãos, nós sabemos que Adão gerou filhos e filhas, e esses filhos e filhas geraram mais filhos e filhas, e todos eles viviam 800, 700, 900 anos. Na sequência aqui vai falar que Sete, ó, e viveu Sete depois de Enos 800 anos. 807 anos e gerou, pequeno acidente aqui, mesmo, e gerou filhos e filhas. Então, assim, o ser humano vivia muito naquela época, 800, 700 anos. Então, assim, eles geraram filhos e filhas. Então, Caim se casou com alguma de suas irmãs. Sim, eu sei que parece ser um absurdo para os dias atuais, mas naquela época foi o início da criação e a ordem era multiplicar e encher a terra, né? Ainda não havia essa divisão entre povos, entre, né, essa questão de famílias, né, se casando com outras famílias, porque era uma família só no início, né? Então, assim, ele se casou com alguma de suas irmãs. No tempo que ele sai da presença de Adão e Eva, até o tempo que ele casa, a Bíblia não relata quantos anos isso se passou. Pode ter passado centenas de anos, né? Porque eles viviam muito, eles viviam 700, 800 anos. Pode ter se passado 50, 60 ou até 100 anos ou mais, porque a Bíblia não relata. A Bíblia fala que ele saiu vagando por outra terra e encontrou lá, né? Depois encontrou uma mulher e se casou. Mas
nesse tempo de 200, 300 anos, meu Deus, quantas pessoas nasceram e cresceram e chegaram até a idade fértil, né? Realmente, milhares, né? Então, não seria difícil para ele encontrar uma mulher no meio da sua parentela, tá bom? Então, paz do Senhor Jesus, fica com Deus, espero que tenha dado para entender, né? Que Deus abençoe todos vocês.